Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Ele é o terceiro tipo de tumor mais frequente na população feminina e, mesmo sendo de fácil detecção, ainda é responsável pela morte de mais de 5.000 brasileiras por ano. O tema em questão hoje é o câncer do colo do útero. Nossa convidada é a ginecologista Marilda Plácido. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Como que o câncer do colo do útero se manifesta? Bom, nas fases iniciais, ele é totalmente assintomático. Não tem dor, não tem nenhum sangramento, não tem nada que possa fazer a gente suspeitar de estar com ele. Aí ele só é detectado mesmo através do exame ginecológico ou do preventivo. Num estágio mais adiantado, o sintoma que a gente vê com mais frequência são sangramentos anormais. Né? Sangramento após uma relação sexual, um sangramento fora do período menstrual, ou até um fluxo menstrual aumentado, uma das causas poderia ser o câncer do colo. E quando ele começa a invadir estruturas próximas, a paciente pode até sentir dor. Em geral, é isso. Esse é um dos grandes problemas do câncer do colo do útero, né? Os sintomas só aparecem nas fases mais avançadas, de uma forma geral. Exatamente. E aí a paciente não se alerta para isso, né? Por isso que é importante manter o exame ginecológico atualizado, né, em dia. Existem tipos de tumor diferentes? Existem basicamente dois tipos de tumor, que é o escamoso e o epidermóide, e o adenocarcinoma. São dois tipos histológicos diferentes, mas em geral no tratamento a conduta, o diagnóstico, a biópsia, né, não tem grandes diferenças em relação a isso. Isso é uma coisa, em relação ao tratamento especificamente, em relação à quimioterapia e tudo mais, pode ter alguma diferençazinha, mas aí é questão para o oncologista resolver, né? Para a mulher em si, é o câncer do colo. Tem que correr atrás para prevenir. Quais são os principais fatores de risco? Bom, o principal dele disparado é o HPV, a presença do HPV, que é um vírus de transmissão sexual, ele é muito falado hoje em dia na mídia. Pelo menos cerca de 90% dos casos estão associados à presença dele, mas também o cigarro é um fator de risco. Atividade sexual promíscua, né, vários parceiros, ou ter atividade sexual com um parceiro que tem uma atividade sexual promíscua, né, tem outras parceiras. O início precoce da atividade sexual. Alguns falam em relação ao uso da pílula anticoncepcional. Na realidade, a pílula diretamente não está associada ao aumento de risco, mas o que ela faz às vezes é a paciente relaxar em relação ao uso da camisinha. Né? Então, não seria um efeito direto da pílula anticoncepcional. A melhor forma de prevenção, ele é um câncer prevenível, né? Totalmente prevenível, um dos poucos cânceres que são totalmente preveníveis. Né? E a melhor forma de prevenção? É o uso da camisinha, né? E atualmente a gente tem a vacina para o HPV, que ajuda a melhorar bastante. Né? Na realidade, o HPV é um vírus que tem vários subtipos, são mais de 100. Nem todos estão associados, nem todos esses subtipos estão associados ao risco de câncer. É em torno de 6 a 8 desses que tem um risco aumentado. Tem, assim, até a verruga que a gente tem, né, quando é adolescente na pele, está associada a HPV, não que isso seja uma doença sexualmente transmissível. Né? Mas em relação aos tipos, a pessoa tendo na relação sexual contato com algum tipo de HPV, mesmo que não seja um daqueles associados ao risco de câncer de colo, na realidade ela está se expondo a isso. Então, o importante é evitar ter o contato com HPV, não importa de que subtipo ele seja. Falou da vacina. Como é que está a aderência à vacina? A gente, no geral, a aderência é boa. Ano passado teve algum problema depois que foi divulgado na mídia, alguns casos de umas adolescentes lá no sul que tiveram alguns sintomas neurológicos, crise convulsiva, e na realidade isso foi investigado pelo Ministério da Saúde e parece que foi mais alguma coisa associada ao sistema nervoso, né? O medo da vacina, né? Tanto é que é recomendado a menina quando toma a vacina ela ficar sentada durante alguns minutos, que algumas têm um mal-estar, uma lipotímia. Foi só nessa escola,
não foi visto isso em nenhum outro local. Esse lote de vacina foi usado por outras crianças também, até de outras escolas que não tiveram problema. Mas isso, quando foi divulgado na mídia, fez com que algumas mães não levassem mais a filha para vacinar. A gente espera que esse ano isso seja até corrigido, né? Porque tem uma faixa de idade. Se a menina sair dessa faixa de idade, aí ela já não vai mais poder fazer a vacina pelo serviço público. Gratuita, né? E fora do serviço público ela é bem cara, né? Ela é bem cara. São 3 doses, cada dose é bastante cara. Uhum. Qual a contraindicação? Existe contraindicação para a vacina? Em geral, não. A não ser que tenha alergia, a criança com história de alergia a outras vacinas. Esse caso tem que ser avaliado para poder saber. Mas, em geral, não tem contraindicação. A faixa etária é uma faixa etária da adolescência, né, que foi escolhida para começar essa prevenção antes do início da vida sexual, né? Isso, esse é um dos objetivos e também porque vários trabalhos mostraram que nessa faixa de idade parece que o sistema imunológico acaba dando uma resposta melhor, né? Então, você otimiza o efeito da vacina. Esse talvez seja o mais importante. E aí você aproveita. Pode ser até que seja por isso, né? Porque ainda não teve contato com o vírus, né? Então, baseado nisso, essa faixa de idade foi a escolhida pelo Ministério da Saúde. Qual é a eficácia da vacina? Quem tomou a vacina está 100% livre do HPV, não? Não, de jeito nenhum. Até porque a vacina ela não contém todos os vírus associados ao câncer, ao risco de câncer de colo, né? Ela contém 2, que são os que estão associados à maior parte dos casos de câncer. Então, você diminui bastante o risco dela adquirir o câncer de colo, mas não zera. Então, o cuidado de fazer o preventivo, usar a camisinha, ele tem que continuar sempre, sempre. A melhor forma de diagnóstico, digamos assim, é o exame Papa Nicolau, né? De quanto em quanto tempo ele tem que ser realizado? O Papa Nicolau, ele é um exame, na realidade, de rastreio, ele não faz o diagnóstico, né? Ele mostra que tem células alteradas e aí vai ser feito o diagnóstico através de outro exame, que é a colposcopia com biópsia. Esse exame, ele é recomendado ser feito pelo menos uma vez por ano. O Instituto Nacional do Câncer recomenda que depois de 2 seguidos normais, a paciente pode até espaçar para cada 3 anos. Né? Porque o câncer, ele não é um câncer rápido. Ele leva anos até ele se instalar mesmo. De uma forma geral, até o câncer se tornar um do câncer mesmo, quando ele se torna com capacidade de invasão de outros tecidos. Nesse estágio, você vai diminuindo a chance de cura. Né? Não que ele fique rápido. Ele vai. Agora, qualquer câncer, quando ele é pequenininho, né, um câncer, em geral, é uma célula que se altera e começa a se multiplicar. Uma vira 2, 2 viram 4 e vai por daí em diante. Só que todas estão se multiplicando. Então, quanto mais célula, mais rápido ele vai crescer. É mais por causa disso. Né? Então, quanto maior ele está, maior a capacidade de crescer, porque ele é composto de mais elementos, né, celulares. Mas quando você pega o câncer numa fase inicial que a gente fala assim, ele ainda não invadiu muito pouco. Né? E aí você consegue, porque para ele ser curado, você tem que retirar ele com margem de segurança. A partir do momento que ele invade, o câncer de colo tem essa característica, ele cresce por contiguidade, né? Ele começa no colo e aí vai para o resto do útero, para o corpo do útero, vai para as estruturas em volta do útero, vai para a bexiga, para o intestino, vai para a vagina e vai por aí afora. A partir daí, você não tem como tirar a margem, né? Você tem que teria que tirar uma área muito grande, não tem como a pessoa sobreviver. Então, por isso que é importante o diagnóstico ainda em fase inicial, se possível, na fase pré-maligna, que a gente fala, que são esses anos que antecedem a instalação da doença. Por que a gente tem tantos diagnósticos tardios? As mulheres ainda não têm a consciência ou não aderiram ao Papa Nicolau com essa frequência? Esse é o grande problema, né? O Papa Nicolau, esse é um exame... As mulheres às vezes reclamam muito de fazer o Papa Nicolau, porque é um pouquinho desconfortável, não é doloroso, nem é nada absurdo. É um pouquinho desconfortável, né? Pela posição ginecológica e tudo mais. Então, as pacientes até falam às vezes assim, mas não inventaram nada novo para diagnosticar esse exame? É que o Papa Nicolau, ele é tão barato e tão eficaz, é um exame que ele é muito barato, ele deve custar nem R$5 por paciente, para o material que você gasta ali, diferente da mamografia, por exemplo, que é mais de R$50. Então, assim, é um exame muito barato e eu acho que dificilmente, tão cedo, vai aparecer alguma coisa que substitua, porque não tem necessidade, ele é muito eficaz. O que a gente observa é que as mulheres não fazem o exame regularmente, ou não fazem. Só para você ter uma ideia, há uns 6 anos atrás, talvez mais ou menos,
Lá no Alcides Carneiro, que aqui em Petrópolis, é onde são feitos os tratamentos cirúrgicos da ginecologia pelo SUS, a gente teve uma época que a gente teve 5 pacientes com câncer de colo, já em uma fase avançada lá internadas para iniciar a parte do tratamento. Dessas 5, só duas tinham preventivos. Uma tinha 4 anos, o último preventivo dela, e ele estava alterado. E ela foi encaminhada para fazer a investigação, só que ela falou, eu não sentia nada, então eu não fui. A outra, o último preventivo, tinha 7 ou 8 anos. E as outras 3 nunca tinham feito preventivo. Então, mostrando que ele é eficaz. Inclusive, quando ele mostrou a alteração há 4 anos atrás, essa que estava alterada... Era a fase inicial. Se ela tivesse tratado, não teria chegado naquela fase. Né? E aí, mas elas fizeram o tratamento e ficaram O tratamento é cirúrgico, né? O tratamento ele é cirúrgico na fase inicial. Se for uma fase inicial, ele é cirúrgico. A partir do momento que ele começa a invadir, em geral, já não é feito mais a cirurgia. Ela é feita só para biópsia, né? Tira um pequeno fragmento para exame. A partir daí, aí é radioterapia, na grande maioria dos casos. Em alguns casos é feito a quimioterapia. É uma radioterapia específica, né? Isso, é uma terapia que é chamada de bracterapia, porque ela é interna. O aparelho que emite a radiação é colocado dentro da vagina, porque é lá no fundo da vagina que está o colo, né? Então ele tem que estar se aproximando. Ela externa não tem o mesmo resultado, até porque tem bexiga na frente, acaba às vezes tendo outras lesões, mas ele tem que estar em contato com o colo. Quais são as chances de cura? A chance de cura depende do estágio da doença. Qualquer câncer, quanto mais no início, maior a cura. Se for pego nessa fase inicial, principalmente quando a cirurgia ainda é indicada, a chance de cura é praticamente 100%. Vamos falar um pouquinho do tratamento do HPV. O HPV, ele pode gerar lesões que aparecem e as que não aparecem, Isso. né? Como é que se lida com as duas? Bom, o HPV, a partir do momento que a pessoa tem contato com ele, várias coisas podem acontecer. O organismo pode eliminar ele, o sistema imunológico pode eliminar ele totalmente, ou muitas vezes ele pode apresentar lesão, né? Geralmente quando elas são visíveis, são os condilomas, que são verrugas que aparecem na região de vulva, de vagina, no colo, pode aparecer no pênis, pode ser na boca, em caso de sexo oral, garganta, né? Em caso de sexo oral pode estar aparecendo também e pode causar câncer nessas regiões. Ou então o organismo segura, ele tendo apresentado essa lesão inicial ou não, o sistema imunológico consegue segurar ele, mas não eliminar. E ele fica de forma latente lá na célula, aguardando uma oportunidade de se expressar. Isso é quando a imunidade baixa por algum motivo. Estresse, HIV, né? Ou seja, a pessoa que manifestou o HPV, a infecção por HPV uma vez, ela não está livre mais dele? Não necessariamente. Pode ser até que o sistema imunológico dele tenha conseguido eliminar. Com ajuda externa ou não, né? Com o tratamento que a gente utiliza para poder eliminar as lesões visíveis, né? Pode ser que isso ajude às vezes o sistema imunológico a eliminar. Mas ele pode reaparecer numa outra fase da vida dela, ou a pessoa pode se reinfectar. Essa questão, assim, quando tem contato, não necessariamente vai aparecer alguma lesão visível, isso às vezes dá até confusão quando a paciente, por exemplo, faz um preventivo e lá constata que ela está com sinal da presença do HPV. Isso às vezes gera confusão no parceiro, né? Que ele fala, eu não tenho nada, você me traiu. Só que às vezes esse contato com o HPV foi há muitos anos antes, com outros parceiros de outras épocas antes do atual relacionamento. Né? Isso é importante que as pessoas saibam, porque às vezes fica uma acusação mútua, né? Né? E aí isso às vezes não leva a nada, né? Mas na maioria das vezes não leva a nada. Importante assim, a partir do momento que um dos parceiros tem sinal de HPV, o outro tem que fazer ser avaliado, o tratamento também. Né? E se tiver, tratar também. Não necessariamente vai ter. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre esse tratamento. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre câncer do colo do útero. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo.
E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre câncer do colo do útero. Nossa convidada é a ginecologista Marilda Plácido. Vamos falar um pouquinho então mais sobre o tratamento do HPV? Quando a infecção se manifesta, de que forma ela é tratada? Sim, quando aparecem as lesões visíveis, né, é feita a cauterização dessas lesões, que aí pode ser através de substâncias químicas ou através de eletrocauterização. Atualmente, também já de alguns anos para cá, a gente tem substâncias, essas cauterizações são o profissional de saúde que faz, né? Existem substâncias que a própria paciente aplica, que são é um gel que passa no local afetado só, para estimular a imunidade local. Isso também o médico é que prescreve, né? O médico prescreve, o médico que prescreve para a paciente poder passar, porque tem algumas recomendações que têm que ser dadas, alguns cuidados. E tem dado bons resultados? Que tem bons resultados mesmo. E naqueles casos em que a pessoa tem uma reincidência da infecção? A reincidência da lesão, isso pode significar duas coisas, né? Uma reinfecção, ou seja, essa pessoa está se expondo continuamente, né, a adquirir o HPV, ou pode ser algum fator, alguma condição clínica que pode estar diminuindo a imunidade dela. E aí tem que ser feita uma investigação clínica, né, para poder avaliar. Em geral, quando o paciente apresenta uma doença sexualmente transmissível, a gente até investiga todas as outras, né, que são passíveis de serem vistas nas sorologias. É feito o exame de sangue para ver sífilis, hepatite B e C e HIV, porque o HIV associado, né, ele é uma doença que afeta principalmente a imunidade aí da pessoa. Então, poderia estar associado, a gente tem que estar descartando qualquer condição clínica que possa estar baixando a imunidade, ou se essa pessoa está se reexpondo ao contato novamente, né, contaminar novamente o HPV. Seria reinfecção, né? Essa pessoa, ela pode se expor a outros tipos de vírus do HPV, né? A outros subtipos. Isso. Né? Ou até o mesmo, né? Então você aumenta a tua carga viral em relação a isso. E aí aumenta a possibilidade da doença se expressar ou do câncer aparecer. Essa pessoa que já se expôs ao vírus, já teve uma infecção, ela deve ou pode tomar a vacina? Tem algum tipo de eficácia? As pesquisas mostram que ainda tem alguma eficácia. Não é tão boa quanto uma pessoa que ainda não se contaminou, mas ainda dá uma certa proteção. Né? É indicado para uma pessoa que teve o contato com o vírus, teve infecção, então se vacinar? Ela pode fazer, mas sem esquecer, a preocupação sempre que a gente tem é que a pessoa entenda como uma vacina dando uma imunidade total e completa para todo o resto da vida, né? Preservativo ainda é melhor? O preservativo é a melhor prevenção, né? Até porque não existe só HPV, né? Existem outras doenças sexualmente transmissíveis. O importante é as pessoas não relaxarem em relação a esse cuidado, mesmo quem tomou a vacina antes de ter iniciado a atividade sexual. Mas os trabalhos mostram que mesmo pacientes que já se contaminaram ainda têm alguma resposta à vacina. As vacinas, elas estimulam a produção de anticorpo contra um determinado vírus, no caso aí o HPV. Então é um estímulo que está sendo feito, né? Mas a pessoa tem que fazer a parte dela, fazer o preventivo, usar a camisinha e ter hábitos de vida saudáveis para que o sistema imunológico possa estar 100%, né? Alimentação, atividade física, evitar excesso de bebida alcoólica, cigarro, né? Essas coisas. E o emocional também, né? Evitar estresse, saber lidar com o estresse, ter válvulas de escape, né? Evitar o estresse hoje em dia é meio difícil, mas saber lidar com o estresse, saber lidar com as adversidades da vida. Isso aí, vários trabalhos já mostram também que também vão afetar a imunidade, não só em relação ao HPV ou ao câncer, né, mas em relação à saúde como um todo. A estratégia do Ministério da Saúde está focada nos adolescentes, naquela faixa etária entre 9 e... Atualmente está entre... esse ano a campanha vai focar entre 9 e 11 anos. Ano passado era de 11 a 13, esse ano de 9 a 11 e mais para frente a ideia deles é manter em 9 anos. Então vai fazer parte do calendário vacinal habitual da criança, então a menina com 9 anos vai tomar a vacina. Essa é a estratégia do governo para prevenir, né, nessa faixa. Agora, quem puder, né, já que a gente já falou aí que a vacina é cara,
em outras faixas, inclusive os meninos também, devem se vacinar? Devem se vacinar. É um bom investimento que é feito na saúde, né? Então tem clínicas particulares especializadas em vacinas em geral e que essa vacina pode ser adquirida. Os homens também podem desenvolver câncer a partir desse contato com HPV? Com certeza. O HPV aumenta o risco também do câncer de pênis, né? Então os homens também não podem relaxar em relação a isso, principalmente em relação ao uso da camisinha. E aí tem que ir no urologista lá Isso, fazer aí, o exame específico, né? O tratamento é feito pelo urologista. Em geral, o ginecologista, quando ele detecta alguma paciente com HPV, é orientada que o seu parceiro procure o urologista, né? Para poder investigar se ele também não está tendo, para tratar. O importante é que os dois, pelo menos, consigam controlar aquela doença, que ela desapareça ali para sair dessa fase de contágio e de fase ativa, né? Que aumenta o risco das lesões, não só os condilomas, mas o câncer. A gente falou das lesões visíveis, né, que normalmente se manifestam na forma de verruga, mas existem aquelas que não aparecem, né, que são chamadas de subclínicas, né? Isso. Como é que é a investigação desses casos? Sim, a partir do momento que a paciente é detectado na colpsologia dela, no Papa Nicolau, que ela tem sinal suscetível de HPV, não só nesse caso, né, tem outras situações, mas ela é encaminhada para fazer o exame de colposcopia, que é um exame ginecológico. O exame ginecológico normal, ele é feito com a vista desarmada, vamos dizer assim. E a colposcopia seria um exame ginecológico com a vista armada. É usado o aparelho, que chama colposcópio, que amplia, né, aquela área que está sendo observada. Então, lesões bem pequenininhas, né, microscópicas, elas passam a ser vistas. E são usadas substâncias que fazem uma reação química que exacerba, torna mais visível ainda a lesão. E a partir daí, vê se tem alguma área que precisa ser biopsiada. Essas lesões subclínicas, elas são mais perigosas que as aparentes ou não? Não há relação? Não necessariamente, né? Na realidade, assim, a mais perigosa seria porque, assim, não está visível. A gente pode deixar passar desapercebido, né? E aquela coisa continuar progredindo ali. Seria mais perigosa, mais nesse sentido, né? Agora, em geral, as visíveis que a gente vê externas, né? Os condilomas, em relação a risco de câncer, né? Então eles são menos perigosos porque eles não aumentam, eles sozinhos não aumentam o risco de câncer de colo. Eles só sinalizam que essa paciente se expôs ao HPV. Então, ela tem um potencial grande para desenvolver o câncer de colo, porque outros tipos de HPV podem estar implicados ali. O que causa o condiloma não é o mesmo que causa o câncer de colo. O subtipo, né? São diferentes. É que, na realidade, assim, onde ela se contaminou, provavelmente não tinha um subtipo só. Tinha o que causa o condiloma, mas pode ter o que causa o câncer de colo também. No caso dessa lesão subclínica, o Papa Nicolau também detecta? Não é um método assim, que a gente diga que vai detectar 100%, porque depende de vários fatores. Então, depende de quem está colhendo, da técnica que está colhendo. Se o colo do útero tiver com uma fase do ciclo hormonal, né, menstrual, que tiver com muito muco, isso pode atrapalhar. Depende da fixação desse material. Esse material que é colhido, ele é colocado, né, numa lâmina. Essa lâmina vai dentro de um frasco que tem um líquido que conserva. Então, transporte, né? Se a lâmina quebra, se aquele líquido vaza, aí o material da lâmina resseca. Então tem várias coisas que podem interferir no final, quando chega lá no patologista que vai no citopatologista, que vai examinar aquela lâmina, né? Então assim, o local que foi colhido, né? Existe técnica, local certo para colher, então tem muita coisa que pode interferir. Quando a gente consegue colher adequadamente, no local certo, ele é fixado adequadamente, transportado e aí no final vai ser avaliado, a chance de detecção é bastante alta, bastante alta mesmo. Transmissão do HPV durante o parto, é possível que o bebê seja contaminado? É possível, mas assim, as pesquisas mostram, até um tempo atrás existia essa preocupação, que se fosse detectado lesão por HPV, colo, vagina ou vulva, era indicado uma cesariana. Hoje em dia essa indicação ela é relativa. Já se sabe que a partir do momento que a gestante está com HPV, a possibilidade de transmissão para o feto é grande, mesmo que não tenha sido um parto vaginal, durante a gravidez. Porque em estudos de anatomia patológica, foi detectado sinal do HPV no fígado do feto, em outros órgãos dele, indicando que essa transmissão não é só pelo contato.
a indicação de cesariana, ela só é recomendada em caso de lesão grande, um condiloma grande, que poderia, de uma certa maneira, atrapalhar o parto normal. Porque são, ou por obstrução, né, que às vezes tem lesões muito grandes, tomam toda a vulva e aí pode realmente atrapalhar a distensibilidade da vulva nesse período, ou pode ser lesões muito friáveis e que vão lacerar, aumentar a chance de sangramento, de difícil sutura ali pelo médico. Então, nesse caso, seria indicado a via alta, não para prevenção do feto, em geral. E aí o ideal é que essa gestante, durante o pré-natal, né, durante a gravidez, ela faça o pré-natal, né? E que durante o pré-natal ela seja examinada pelo profissional que está fazendo a consulta de pré-natal, pelo menos uma vez durante a gravidez. A gente até, uma estratégia do pré-natal é incluir o preventivo, né, o exame preventivo do câncer do colo, como uma rotina de pré-natal, apesar dele não fazer parte da rotina para a gravidez em geral. Porque muitas mulheres só procuram o serviço de saúde quando estão grávidas. Então, o preventivo está atrasado ou às vezes nem fez. Então a gente tem que aproveitar esse momento estrategicamente e fazer o preventivo. Então isso vai servir para prevenir o câncer de colo nela, mas também detectar alguma lesão por HPV que aí vai ser tratada antes, né, antes que progrida, antes que chegue o parto. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta continuamos a falar sobre o câncer do colo do útero. Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta com o tema O Câncer do Colo do Útero. Nossa convidada é a ginecologista Marilda Plácido. Marilda, sexualidade e fertilidade são duas questões bem sensíveis quando se trata de câncer do colo do útero, né? Porque o câncer do colo do útero, HPV, isso tudo tem a ver com sexualidade também, né? Então, assim, é uma questão que às vezes a gente tem que enfrentado, né, na ginecologia, porque a faixa de idade de maior incidência para o câncer de colo é a partir de 25 anos de idade, está em torno de 49 anos, que é a faixa de idade de atividade sexual na maioria das mulheres. Então, assim, é a faixa de idade também que, em geral, a mulher está na fase reprodutiva, né? Ela vai ter o filho dela. E o tratamento do câncer de colo do útero, quando envolve a radioterapia, ela pode trazer sequelas que vão interferir diretamente, tanto na sexualidade quanto na procriação, vamos dizer assim, né? Porque a radioterapia ela pode deixar sequelas, né? Ela faz uma fibrose, né, que causa aí a estenose da vagina e a vagina perde a elasticidade dela e aí isso pode dificultar com certeza a atividade sexual dela. E essa radioterapia também normalmente obstrui o colo do útero, nessa fibrose, e aí essa paciente tem dificuldade de engravidar. A própria radioterapia às vezes já afeta o ovário, né? E aí já fica comprometido também a capacidade reprodutiva dela. E aí quais são as alternativas? Existem algumas opções, né? Então, se essa paciente pretende engravidar e ainda não tem uma prole, né, constituída, não tem filho nenhum, ou não tem todos os filhos que ela queria ter, pode ser feita a congelação dos óvulos, né, dessa paciente, antes dela começar o tratamento. E mais tarde pode ser feita uma fertilização in vitro, né, para implante nela ou numa barriga de aluguel. Isso é uma possibilidade, né? Que aí tem que ser estudado caso a caso. Mas é uma questão que quando a paciente está frente ao diagnóstico de câncer de colo, ela tem que estar colocando essa questão para o ginecologista ou para o oncologista que vai estar tratando ela, para estar se pensando em tudo, né? Para outros tipos de câncer também está sendo utilizado, né, o congelamento também dos pode óvulos, ser, né? Porque a quimioterapia hoje em dia ela é muito utilizada para tratamento do câncer, né? Ou então uma paciente que tem câncer de ovário, por exemplo. É que o câncer de ovário, a faixa de idade em geral são pacientes pós-menopausa, mas
qualquer idade pode ter, é mais raro, né? O câncer de colo é que pega uma faixa de idade mais jovem, mas câncer de mama, que hoje em dia a gente tem visto baixar um pouco a idade das pacientes, a faixa de idade maior ainda é acima de 50, mas a gente tem visto paciente abaixo de 50 com uma maior frequência. E hoje em dia as mulheres estão, né, pela atividade profissional, estão deixando para constituir família e ter filhos numa idade mais tarde, né? Então, às vezes, essas coisas se coincidem. Na época ela quer ter filho, quando é feito o diagnóstico do câncer. A quimioterapia, em geral, ela afeta o funcionamento do ovário, né? Pode ser um efeito passageiro, que depois normaliza, ou pode ser pro resto da vida. Essa paciente já pode entrar em menopausa a partir daí. Então, tem que estar pensando nisso no início do tratamento. Às vezes a pessoa não pensa muito, que já assim, ter o diagnóstico de câncer já enche tua cabeça, né, com um monte de preocupação. Mas são coisas, em geral, o profissional, né, na realidade, ele que está com a cabeça, né, mais tecnicamente ali naquele momento, né, deveria estar abordando isso também para o paciente, o oncologista, o ginecologista, o cirurgião oncológico, né, que é a equipe que vai estar, ou a psicóloga, né, em geral esses pacientes são tratados por uma equipe multiprofissional. Então isso tem que fazer parte da preocupação dessa equipe também, né, mas a paciente tem que estar lembrando disso, que às vezes a equipe está com, né, a preocupação maior, o foco maior é tratar aquele câncer, né? E pode esquecer às vezes desse detalhe que é do cotidiano e da vida da pessoa. Índices aqui de Petrópolis em relação à mortalidade por câncer do colo de útero? Os dados mais atualizados que eu tenho são referentes até 2011, é uma série histórica de 10 anos que eu levantei. E o disparado aqui, não só em Petrópolis, mas no Brasil e no mundo, dos cânceres que afetam a mulher, tirando o câncer de pele, que é o mais frequente, né, o não melanoma, mas que em geral é bom, excelente prognóstico. Tirando esse câncer de pele não melanoma, a mama é disparado o câncer que mais mata as mulheres. No Brasil como um todo, o câncer de cólon e reto, né, é o segundo mais incidente, o câncer de colo do útero está em terceiro lugar. Em Petrópolis, câncer de pulmão está em segundo lugar, colo reto vem em terceiro e colo do útero em quarto. Aí a gente fala, mas então ele não é tão importante. Não, um câncer que pode ser totalmente prevenível, não era para ninguém mais estar morrendo. É um absurdo que ainda morra, nem que seja uma mulher no Brasil ou no mundo, né? E são mais de 5 mil só no Brasil, né? Aí você fala assim, quando você vai ver um câncer de mama ou outros, morrem muito mais mulheres. Isso não tira a importância esse câncer, não era para estar matando ninguém, nenhuma vida poderia estar sendo perdida pelo câncer de colo, né? Quando junta isso, assim, às vezes o serviço de saúde que não tenta captar essas mulheres, mas quando a gente vê que na maioria das vezes é a mulher que não busca esse tipo de exame, né, isso é um absurdo. Isso é uma coisa que não pode acontecer, não nesse século que nós estamos. Né? Há uns 30, 40, 50 anos atrás, o câncer de colo matava muito mais do que câncer de mama. Para ter uma ideia de como é que o exame, porque a grande diferença que aconteceu de lá para cá é o exame preventivo. Claro que o tratamento ele também evoluiu, mas a detecção precoce é que fez a grande diferença. Né? A detecção em estágios pré-malignos. Né? Então, por isso, quando a gente fala exame preventivo, é porque ele é preventivo mesmo. Né? Então, isso é uma arma que as mulheres têm, que elas têm que usar mesmo. Né? Desde a década de 50, de 40, as mulheres vêm brigando, né, pela sua autonomia, pela sua liberação sexual, pela igualdade em relação ao homem, mas tem esses ganhos que a gente tem e as mulheres não abraçam isso. Né? Existe um medo muito grande, ou com o exame em si, com o desconforto que ele possa causar. Que não é tão grande assim? Não. Totalmente, com raras situações, se essa mulher tiver um processo infeccioso por algum motivo muito sério, poderia causar uma dor um pouco maior. Mas, em geral, é uma coisa totalmente tolerável, é rápido, uma vez por ano, né, tranquilo. Mas, assim, a doença que você vai estar prevenindo ali, vale a pena, qualquer desconforto que aquilo possa estar causando. Né? Então, eu acho que não tem desculpa em relação a isso. Eu acho que é um retrocesso, né? É voltar naquele tempo em que as mulheres não tinham muitas opções, né? Que a mulher não votava, né? Não tinha direito de nada. Hoje em dia a gente ainda briga por muita coisa, mas essas batalhas que já são ganhas, a gente não pode deixá-la para trás desse jeito. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da lesão pré-cancerosa, né? Dessa lesão do HPV. Muitas vezes é necessário também a cirurgia, né?
Essa lesão pré-maligna, né, como eu falei antes, o câncer ele não começa de um dia para o outro, é uma célula boa, no outro dia é um câncer, né? É uma célula que se altera e essa alteração nela vai sofrendo estágios de agravamento, né? Então, quando a gente colhe o preventivo, ele pode indicar só a presença da HPV, pode indicar que alguma célula tem algumas características lá anormais, que vem com a sigla de ascos, por exemplo, ou agos, ou pode já estar numa neoplasia intracelular, que no preventivo costuma vir como NIC, neoplasia intracelular. Ou então SIL, SIL de baixo grau, SIL de alto grau, são siglas significando neoplasia intracelular, ou seja, a célula está alterada, mas aquilo não é um câncer ainda. E aí vem NIC1, NIC2, NIC3. Essas lesões, elas inicialmente, a partir do momento que a colposcopia é satisfatória, conseguiu avaliar a lesão inteira, e ela tem característica mesmo só de ser uma neoplasia intraepitelial, ela em geral, ela é até acompanhada. Ela pode ser excisada, né? Faz um CAF, que é uma retirada em cunha daquela lesão, se ela for pequena, ou uma conização, que é uma retirada de um cone da parte central do colo do útero, ou então ela pode ser só acompanhada. O NIC1, por exemplo, em 70% dos casos, ele regride espontaneamente. O NIC2 já tem uma proporção um pouco menor, em torno de 40%, 50% que regride espontaneamente. O NIC3 aí já é um estágio mais avançado, é mais difícil, mas uma pequena proporção pode regredir também. Então, nessa fase, com acompanhamento, porque às vezes você pode ter ali o HPV, você pode ser uma paciente tabagista, você pode ir eliminando fatores de melhorando risco, os hábitos da imunidade. Isso. Ela pode ter outras infecções associadas naquele colo do útero, na vagina, você vai tratando e vai acompanhando. E às vezes o próprio organismo consegue reverter aquele quadro. Aquela que não reverte, ela vai progredindo. Isso em geral leva anos, né? Mas se não tiver a imunidade muito comprometida, né? No caso das pacientes soropositivas, essas lesões elas tendem a ser um pouco mais progridem um pouco mais rápido. Em geral não demoram mas também demora algum tempo, mas não demoram tantos anos. Às vezes pode ser 6 anos, 8 anos, até mais, para chegar num estágio de invasão, que é aí que a gente considera como sendo um câncer mesmo, né? Então, nesses casos, nessa fase inicial aí, às vezes a gente precisa da biópsia, do CAF, que é essa retirada em cunha, ou então pode precisar uma conização no colo do útero. São pequenos procedimentos feitos no colo do útero. A conização é efetiva? Ela dá bons resultados? Dá bons resultados. Ela pode ser indicada quando a colposcopia, às vezes essa lesão, essa neoplasia intracelular, ela está dentro do canal do colo do útero, não na parte que é mais visível ali pela vagina. Então, às vezes a colposcopia não alcança, então, aqui é só neoplasia intracelular ou já tem lesão invasiva? Então, você tem que tirar aquela área para que ela possa ser examinada microscopicamente. No caso ali de ser uma lesão intraepitelial, você tirou ela com margem, né? Tirou ela totalmente, isso é o patologista que vai avaliar. Está resolvida aquela questão. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço muito a participação da ginecologista Marilda Plácido. E a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Espero você. Até lá.